Olá, nono ano, aqui é o professor George de História. Vamos assistir hoje uma aula dedicada à China, né? A gente vai falar um pouco desse grande país que foi no passado uma nação completamente monárquica, depois mudou para república, tornou-se uma república comunista e hoje é, digamos, um socialismo de mercado, né? Uma mistura de dois sistemas básicos de fazer economia. Então é o seguinte, aqui a China tem um mapa enorme, aqui, um mapa da China, parece assim um animalzinho, né, o mapa da China. Então tem aqui um grande país no qual do início de tudo era uma monarquia, um império chinês, né? Tudo se refere à China é uma história grandiosa, um país grandioso, uma população imensa, mais de 1 bilhão de habitantes. Nós temos aí cerca de 7 bilhões de habitantes no planeta, 1 bilhão e 300 milhões são chineses, né? Então é muita gente para um país aí que está... o Império Chinês ele acaba em 1912, quando a China é tomada por grupos políticos que não concordam mais com a monarquia e fazem de tudo para mudar o sistema, né? Esses partidos que estavam surgindo aí, eles eram formados por chefes guerreiros, né? E a pretensão desses chefes guerreiros era dividir o país em um monte de províncias, né? Esses chefes guerreiros eram como fossem coronéis que mandavam cada um mandava numa região diferente. Eram os chamados senhores da guerra. Então, esses senhores da guerra, eles tomaram o poder do imperador chinês. O último imperador foi deposto em 1912 e passou então a China a pertencer a ser terra de ninguém, né? Ou então um grande protetorado aí dividido em um monte de província. Ocorre que também que os próprios senhores da guerra, eles acabam, alguns deles se unindo a partidos políticos e outros menores até se rendendo aos mais fortes, que a China passou a ser dominada pelo partido chamado Kuomintang. Quer dizer, alguns senhores da guerra se uniram a esses partidos aí, a esse partido Kuomintang, e esse partido cresceu muito e dominou a China por completo. Kuomintang é um partido de ideias de direita, né? Ou seja, eles não eram de esquerda, eles não eram socialistas, eles eram mais capitalistas, né? O pessoal de direita costuma dizer que eles são mais ligados ao capitalismo, e dessa forma a China sob domínio do Kuomintang teve que enfrentar os diversos focos de partidos comunistas que estavam surgindo aqui na China. A China aos poucos ia sendo invadida, ou digamos assim, povoada por um partido comunista chamado Partido Comunista Chinês, né? E assim começa a grande rivalidade entre o Kuomintang de direita e o Partido Comunista Chinês de esquerda. A China já foi um país que foi invadido por muitas nações. Por exemplo, a França acabou tomando aí o Vietnã, que pertencia à China, a parte de baixo. O Japão invadiu a Manchúria, que é uma região rica aqui em minérios, solo, então, né? Invadiu também as Coreias, que fica aqui no canto de cá. A Inglaterra já obrigou os chineses a vender ópio, chamada Guerra do Ópio, né? A Inglaterra já tentou fazer com que os chineses vendessem ópio, né? Que é uma droga pesada. E os chineses disseram não. A Inglaterra acabou declarando guerra à China e tomando a cidade de Hong Kong, fica mais ou menos aqui, né? Então dessa maneira a China ia perdendo suas possessões, né? Até que o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang acabaram se aliando, fazendo uma aliança entre os dois para expulsar os invasores aqui da Manchúria, né? Que é o Japão estava aqui. Então a luta da China contra o Japão foi exatamente por essa expulsão. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Japão já estava enfraquecido e acabou deixando o país, deixando a China. Aí eles voltaram de novo a guerrear entre si. Essa aliança, na verdade, ela foi intensificada após a morte do líder do Kuomintang,
porque assumiram líderes que eram mais radicais. Os radicais começaram a expulsar os comunistas, dizendo que eles eram clandestinos e não deveriam ficar na China. O que é que acontece? O Partido Comunista acabou sendo expulso da China, mas ele não saiu do país, ele conseguiu cada vez mais adeptos, que são seguidores, né? E esses adeptos fizeram uma grande passeata chamada de Grande Marcha. E a luta final, os comunistas venceram, né? E a China foi governada pelo seu comandante, seu líder, Mao Tse Tung. Pessoal, quem quiser acompanhar aí, vê na página 123 do nosso livro, tá bom? Explica direitinho essa questão aí. O tio está explicando aqui, mas de uma forma bem esquematizada. Aí você vai ter uma leitura mais intensa, tá? Mais intensificada, você compreende mais também. Muito bem, assim. Com a liderança de Mao Tse Tung, a China passa a ser um país totalmente fechado ao Ocidente, porque Mao Tse Tung, ele promove a chamada Revolução Cultural. Revolução Cultural, obrigando aí os chineses a dizerem não a tudo que vinha do Ocidente. Tudo que vinha do Ocidente, quer dizer, o comunismo de Mao Tse Tung passou a ser de extrema esquerda. Ele levou muito a sério essa ideia de esquerda, levou tão a sério que passou a ser extremismo, né? E o pessoal da China pagou um preço por isso. Eles acabaram não praticando mais nada que fosse relacionado ao Ocidente e nem estudando mais nada que se relacionasse ao Ocidente. As coisas começaram a mudar quando a União Soviética começava a se abrir ao mundo, né? A China resolveu então questionar o porquê de tudo isso e não quis mais, digamos assim, dividir com os soviéticos o grande poder. A China quis liderar o socialismo mundial e passou assim como passa a ter a sua própria forma de ver o socialismo, coisa que a União Soviética também já estava meio até querendo acabar com o seu próprio, né, para implantar um novo sistema e aderir ao capitalismo de vez. Mas isso foi aos poucos, a gente vai ver isso aí com o tempo, viu, gente? Vai ver essa questão da China contra os soviéticos, enfim. O fato é que depois que a China experimenta o seu comunismo, ela vai aos poucos entendendo e compreendendo que para seu povo prosperar, ela precisava, digamos assim, não abrir mão de ter um Estado forte, tá bom? E também não abrir mão de ter um seu suporte econômico pesado. Então, grandes investimentos, grandes indústrias foram colocadas, grandes investimentos em infraestrutura. Quer dizer, a China foi aos poucos se tornando o país que ela é hoje. Com a morte de Mao Tse Tung, outros líderes assumiram e acabaram transformando a China num chamado socialismo de mercado, né? Isso já em tempos bem atuais, socialismo de mercado. Isso quer dizer o seguinte, que a China oferecia ao mundo uma oportunidade de negociação, né? De negociar, enfim, de crescimento. E a China começou a abrir suas zonas de economia especial, que são zonas portuárias, localizadas bem aqui na costa da China, no qual muitas empresas do mundo todo vêm colocar suas indústrias aqui, porque é mais vantajoso, é mais economicamente vantajoso e as empresas crescem muito nessa zona econômica especial da China. Por isso que a gente muitas vezes pega um produto e vê fabricado na China, né? É porque é muito melhor você colocar uma empresa aqui, pagar menor imposto, ou até mesmo não pagar nem imposto, ter todo o suporte do Estado, da China, a proteção, enfim. Mas a China não deu tudo, como eu falei, ela só criou as zonas especiais, o restante aqui é do Estado. É como se fosse uma mistura de capitalismo, que é esse pedaço aqui, com o grande socialismo chinês. Essa é a parte da China que nós
temos que compreender. Aqui no nosso livro didático, nós temos aqui a imagem do Mao Tse Tung, né? Também chamado de grande timoneiro, né? Timoneiro do Partido Vermelho Chinês, enfim. O mapa da China, onde fala da Grande Marcha, que é a Coreia, então o Japão aqui, a gente vai falar da Coreia depois, tá bom? Taiwan. Taiwan é interessante, é como se fosse uma outra China, Taiwan. Porque é o seguinte, ó, quando os comunistas chineses venceram a guerra e a China tornou-se socialista, o pessoal do Kuomintang fugiu para a ilha de Taiwan, né? Fugiu para Taiwan. Taiwan é uma espécie de país, novo país que eles fundaram aqui, a República da China, né? República Chinesa. Só que ela não era comunista, ela era capitalista, tá? Então havia então duas Chinas. A China continental, que é essa daqui, a chamada China socialista, e a República da China capitalista, também conhecida como Taiwan. A gente também chama de Formosa, né? A gente também chama de Formosa. Bom, e nem precisa dizer que os Estados Unidos estavam aqui investindo muito e tal, colocando muito investimento nessa região. Afinal de contas, a China era um país imenso, né? Se você controlasse um pedacinho dela aqui, ou pelo menos tivesse parte aqui na economia dela, seria muito interessante, né? Então, gente, hoje nós falamos um pouquinho sobre a China, e na próxima aula falaremos mais sobre a Guerra do Vietnã e também sobre a independência da Índia, tá bom? Então até mais, até amanhã. Valeu, gente. Tchau.